Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 7 de fevereiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos 1 ao 13. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai e sua mãe: o sustento que vós podereis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E a pessoa fica dispensada de ajudar o pai ou a mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje eu quero louvar muito a Deus, porque com o apoio, com a ajuda, com a dedicação de todos vocês, a nossa missão, Palavra e Oração, chegou hoje a 4.000 inscritos no canal do YouTube. Isso é o motivo de louvar muito ao Senhor e agradecer a cada um de vocês. E esse é o propósito, que cada dia mais e mais pessoas possam se unir a nós, e essa corrente do bem vai crescendo cada dia. Então, se você que está ouvindo a pregação hoje ainda não é inscrito, se inscreva, é muito rápido. Inscreva, ative o sininho de notificações e você vai se unir a nós e vai me ajudar muito a fortalecer essa missão para que a palavra de Deus possa alcançar cada dia mais novas pessoas. O Evangelho de hoje, ele traz um ensinamento muito grande, e eu queria de uma maneira muito simples partilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração para mim e para vocês. Começa dizendo que os fariseus e os mestres da lei sempre eles se reuniam em torno de Jesus, não para ouvir o Senhor, não porque queriam mudar de vida, mas eles sempre queriam achar um motivo para pegar Jesus, motivo para denunciar Jesus. E como eles não achassem nada que desabonasse a vida, a integridade, o caráter de Jesus, eles começavam a observar os discípulos, as coisas que aconteciam ao entorno de Jesus. E foi isso que eles observaram. Observaram que os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. Então, eles vão até Jesus. Eles vão até Jesus.
e começam então a questionar o Senhor. Por que que os discípulos agiam assim? Por que que os discípulos dele não estavam seguindo a tradição dos antigos, mas estavam comendo sem lavar as mãos? E aí é que entra o grande ensinamento do Senhor para nós sobre a nossa religiosidade. Jesus, na verdade, ele denunciava a hipocrisia, ele denunciava a falsidade, ele denunciava aquela religião de aparência, aquela religião só de práticas exteriores, mas que não apontavam para uma mudança real de vida, porque a religião ela tem esse propósito de religar o homem a Deus, e a religião perde o sentido se ela não cumprir esse papel, se não trouxer transformação de vida. Aquelas tradições eram tradições que muitas delas foram os próprios homens que fizeram, mas que não traziam conversão, que não traziam experiências de Deus para a vida das pessoas. E por isso, Jesus chamou aqueles homens de hipócritas, de falsos, de mentirosos. E ele disse, está escrito, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Meus irmãos e minhas irmãs, como essa palavra ela é tão séria, tão forte, mas precisa ser proclamada. Honrar o Senhor com os lábios, mas estar com o coração longe dele, é ser hipócrita, é ser falso, é mentir para nós mesmos. Essa religião de aparência, ela não vai nos dar a vida eterna. Essa religião que só temos na boca, mas que não chega no nosso coração, ela não vai trazer conversão para nós. Ela não vai nos fazer ter encontro pessoal, experiências com Jesus. Eu já vi muitas pessoas dizer, e eu também muitas vezes já falei, eu sou católico praticante. Eu vou à missa sempre, eu faço isso e aquilo dentro da igreja. Eu sei todas as orações de cor. Isso é importante. Mas se essa prática não vier acompanhada de uma mudança sincera de vida, ela está sendo falsa. Se nós falamos de Deus, mas não vivemos, nós estamos enganando a nós mesmos. Se nós temos todas as orações decoradas, mas não temos a verdade dentro do nosso coração, nós estamos agindo como aqueles fariseus e como aqueles mestres da lei, que estavam preocupados, como se fosse um crime, os discípulos não lavarem as mãos. Mas eles estavam não é com as mãos, eles estavam com o coração sujo. Então a verdade é que aquilo que nós falamos de Deus, que sai dos nossos lábios, deve vir primeiro do nosso coração. Tudo que Jesus falou e tudo que Jesus fez por nós veio do seu coração, veio de um ato de amor voluntário por cada um de nós. Então nós temos esse compromisso, o Senhor nos chama para viver a nossa fé, para viver a nossa fé na rua, em casa, nos lugares que nós frequentamos, para não ficarmos preocupados com regras que não vão levar à mudança de vida, com leis que muitas vezes nós mesmos criamos, mas deixamos a verdade de Deus de lado. É tão sério que o Senhor vai dizer: de nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Olha como é sério, irmãos e irmãs. Aquilo que não é de Deus, as regras, as doutrinas que não são do Senhor e que muitas vezes o homem pode criar, elas vão destruindo, elas vão matando a fé do povo.
Ele vai dizer: vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Jesus coloca essa grande realidade para aqueles homens porque eles estavam agindo assim. Eles estavam abandonando o mandamento de Deus para seguir coisas dos homens. E qual o mandamento de Deus maior que eles estavam abandonando? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus dá o exemplo para eles e disse: olha, você sabe muito bem anular o mandamento de Deus a fim de guardar as suas tradições humanas. E Jesus vai dizer: Moisés mandou honrar o pai e a mãe. Mas o que aqueles homens estavam ensinando para arrecadar? Para que as pessoas pudessem doar os tesouros, o dinheiro para eles, para o templo. Eles estavam dizendo assim: vós ensinais que é lícito alguém dizer ao pai e à mãe: o sustento, a minha contribuição que eu iria dar para você, pai, e para a senhora, mãe, eu não posso dar porque eu preciso dar esse dinheiro para o Senhor, lá para o templo. Jesus coloca em xeque essa grande realidade porque aqueles homens eram tão gananciosos que eles estavam ensinando que as pessoas poderiam sim, os filhos poderiam deixar de ajudar os pais porque aquele dinheiro era do templo, aquele dinheiro era para sustentar eles, era para sustentar os fariseus e os mestres da lei. Então Jesus fala com eles que eles estavam abandonando a maior lei, que é a lei do amor. Quando Moisés ordena: honra teu pai e tua mãe. E quando o filho ajuda o pai e a mãe, ele está honrando o pai e a mãe. E Jesus colocava bem claro essa grande realidade, que eles estavam anulando o mandamento de Deus. Eles estavam maquiando a verdade de Deus e colocando fardo pesado nos outros. Que amor seria esse? Que um filho poderia te ajudar no sustento da sua casa? Poderia abrir mão do sustento da sua casa para levar essa oferta, esse dinheiro para o templo? É uma grande realidade, meus irmãos e minhas irmãs, quando Jesus vai dizer que nesse caso, o amor aos pais, a honra aos pais, a obediência aos pais deveria estar em primeiro lugar, porque o mandamento é esse mandamento acompanhado de uma promessa: honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. Então, aqueles homens inventando leis, inventando regras, inventando tradições que não eram de Deus, que não foram ensinadas por Deus, mas que eram uma forma deles manterem o poder, deles manterem a ganância e deles manterem as pessoas presas a eles. Infelizmente hoje, o mundo está assim. O mundo está assim. Tem se levantado muitos falsos profetas para enganar. Tem se levantado muitos falsos profetas, muitos fariseus, muitos mestres da lei, que têm escravizado as pessoas, que têm manipulado a mente das pessoas. E quantas situações que às vezes o marido deixa de levar o sustento para sua casa, que às vezes a família não tem o que comer, e mesmo assim, muitas vezes é obrigado a fazer doações. Isso é muito sério, porque isso vai contra o mandamento de Deus. O mandamento do Senhor está baseado na maior lei, que é a lei do amor. Jesus vai dizer assim: vocês esvaziam a palavra de Deus e fazem muitas outras coisas como essas. Aqueles que honravam com os lábios, mas o coração estava longe do Senhor. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, ela é transformadora. E nós precisamos muito entender o verdadeiro sentido, o verdadeiro valor da nossa fé. Nós demonstramos que nós amamos a Deus de verdade, não é lá dentro da igreja. Nós demonstramos se nós somos cristãos de verdade, é dentro da nossa casa,
é na convivência com as pessoas, é no nosso dia a dia, no nosso falar, no nosso proceder, no nosso agir. Porque se nós somos cristãos de verdade, se nós assumimos o nosso batismo, nós vamos lutar para dar um bom testemunho, para procurar viver aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Quantas vezes, por regras, quantas vezes, por leis que nós mesmos criamos, nós matamos a fé de muitas pessoas. Eu tenho visto isso. Eu tenho visto isso, regras humanas que têm matado a fé das pessoas, que têm sugado a fé das pessoas. Pessoas que querem servir a Deus, pessoas que amam, que querem, que deram o seu sim, mas que por um motivo ou outro foram proibidos. Foram fardos pesados que foram colocados. Honrar a Deus com os lábios é muito fácil, mas estar com o coração ligado a Deus é difícil. Porque quando nós unimos o nosso coração ao Senhor, Ele nos transforma, Ele nos modela, Ele nos restaura, Ele nos faz de novo. Então, meu irmão e minha irmã, eu desejo, a começar de mim, que essa palavra, que esse evangelho proclamado e pregado hoje, possa ser fruto de conversão na nossa vida. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse no coração dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Jesus, nesse dia, eu quero entregar a minha vida e a vida de cada irmão, de cada irmã que está ouvindo essa pregação e participando dessa oração. Senhor, haja em nós de dentro para fora. Senhor, que não sejamos esses que te louvam somente com os lábios, mas que sejamos esses, Senhor, que trazem o Senhor no coração. Quantas vezes estamos preocupados, Senhor, em acusar os outros, em criticar os outros e não olhamos para nós mesmos? Quantas vezes, Senhor, queremos que o outro seja igual a nós, mas nós mesmos não queremos ser igual ao Senhor? Quantas vezes colocamos regras, preceitos humanos acima da sua vontade e acabamos fechando a porta da igreja, fechando a porta para muitas pessoas? Por isso hoje, Senhor, eu me apresento e apresento cada um diante de Ti. Te peço perdão. Peço que o Senhor possa curar o nosso coração de qualquer hipocrisia, de qualquer sentimento humano, de qualquer acusação, e possa nos dar esse novo coração, Senhor. Esse coração capaz de amar, capaz de perdoar, capaz de enxergar o outro da melhor maneira e do jeito que o Senhor enxerga. E que nós, Senhor, possamos caminhar nessa certeza que o Senhor quer instaurar em nosso coração o maior dos mandamentos, que é o mandamento do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.